Na segunda parte da aula pública sobre economia e livre mercado, Leda Paulani responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Como a senhora vê o nível de intervenção do governo na economia brasileira? Como que a senhora considera esse nível? É sadio? Não é? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos foi que o discurso liberal ele ficou muito forte dentro do Brasil. Então, esse discurso, um discurso de reduzir o tamanho do Estado, né? Isso levou, principalmente depois do Plano Real, nos governos Fernando Henrique, a um processo forte de privatizações e a um processo forte de liberalização da economia, que foi, enfim, que teve por objeto a abertura comercial do país e a liberdade dos fluxos internacionais de capital, aquilo que a gente chama de abertura financeira. Isso não se alterou nos governos posteriores, né? Então, mesmo depois, quando entram os governos do PT, os governos do Lula, depois da presidenta Dilma, essa moldura geral de funcionamento da relação do Estado com a economia não se alterou, né? O que se alterou foi que esses governos fizeram políticas sociais de alto impacto, né? Isso acabou tornando o Estado mais importante novamente em relação ao que ele foi nos governos Fernando Henrique, por exemplo, ou durante toda a década de 90 até a ascensão do ex-presidente Lula ao poder, né? Mas aí se trata, não é um tipo de intervenção no funcionamento da economia, mas sim uma política pública que, claro, afeta a economia de alguma forma, mas que, enfim, tem outras finalidades, né? Que é simplesmente a de reduzir desigualdade, acabar com a pobreza absoluta, etc. Então, você vai dizer sobre esta política, se ela tem um nível maior ou menor de intervenção, né? Não cabe muito, tá certo? O que vai acontecer agora, o que está acontecendo agora, é que esta liberalização que foi feita e esta privatização que foi feita não foi considerada suficiente pelos liberais, né? Esses liberais agora, eles tomam o poder, no meu entender, de forma ilegítima, né? Para completar essa política, acabar de liberalizar o país e reduzir, mais uma vez, o tamanho do Estado. Essa PEC 241, que já, enfim, está em andamento aí no Congresso, limitando, né, as despesas com saúde e educação ao seu valor real, congelando esse valor real, né? Porque quando você corrige só pela inflação, você congela o valor real, você vai estar, na realidade, reduzindo o gasto do governo com esses setores. Então, porque isso está dentro desta lógica de que o Estado tem que ser o menor possível, né? E que você tem que deixar espaço para o mercado funcionar. Então, você tem que transformar em mercadoria mesmo os bens que são essenciais à vida humana, como saúde e educação, né? Então, o Estado se retraindo, tem espaço para o setor privado. Essa é a lógica, né, do discurso que afirma o livre mercado como o melhor sistema. A senhora falou sobre a questão da zona do euro. A gente teve um exemplo agora do Brexit na Inglaterra, que apesar de ter sido motivado pela questão dos imigrantes e tal, vai acabar isolando o país. E nos Estados Unidos a gente também tem o exemplo do Donald Trump, que adota algumas medidas econômicas, que diz que vai adotar algumas medidas econômicas mais restritivas, que vão meio no que a linha que a esquerda costumava reivindicar há algum tempo atrás. Eu queria saber de você o que você acha, se você acha que isso é uma linha a ser seguida pela direita mundial pós-crise de 2008, um maior isolacionismo econômico dos países. É claro que
assim, uma das consequências, pelo menos do meu ponto de vista, dessas 3 décadas e meia já de neoliberalismo, né, se a gente contar do começo dos anos 80 para cá, uma das consequências desse período de afirmação do virtuosismo das forças de mercado e das políticas que são necessárias para isso, provocou justamente um aumento da desigualdade no mundo, isso é comprovado empiricamente, né? Um aumento da desigualdade entre os países e dentro dos países. Nesse sentido, o Brasil andou na contramão, porque a desigualdade no Brasil caiu ao invés de crescer, né? Mas no mundo todo ela cresce como resultado dessas políticas, porque é óbvio que quando você reduz o tamanho do Estado, né, você deixa os menos, aqueles com menos condições mais desamparados, então a desigualdade tende a crescer, né? Então, o crescimento da desigualdade vai gerando um caldo de cultura. Você tem todo o problema da imigração, que aumenta nesses períodos de crise, né, de aumento de desigualdade, de distribuição de renda e de riqueza. Você vai criando um caldo de cultura de xenofobia, né, de tentar achar um culpado para a situação. Então, o pensamento de direita ele vai crescer. E o pensamento de direita no que ele tem de pior. É isso que a gente está vendo no mundo hoje, de modo geral. Então, desse ponto de vista, sim, né, essa política do Trump, o próprio resultado do plebiscito lá no Reino Unido, né, enfim, são uma indicação desse fenômeno. Não sei se são as políticas que a direita seguirá, mas elas expressam isso de alguma forma. Mas isso mais pelo aspecto xenofóbico, mais pelo aspecto, digamos, geopolítico, do que propriamente pelo aspecto econômico, né? Porque a direita é a maior defensora, né, do discurso do livre mercado. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Sintetizando, o que eu achei mais importante dentro da abordagem da professora Leda foi a questão da geopolítica, como que ela afeta a questão de desigualdade social no país e como isso afeta a economia. Eu acredito que a aula da professora Leda foi muito explicativa e é fundamental a gente discutir essas questões econômicas no contexto que a gente vive hoje, principalmente tendo em vista a xenofobia, o racismo, o tipo de preconceito que está sendo gerado hoje, muito por conta de medidas econômicas restritivas que vieram sendo tomadas ao longo dos anos por governos conservadores.